aí, Core, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e hoje eu vim aqui para mais um vídeo do Terça do Charlatanismo Quântico e esse é o vídeo que eu havia prometido que eu traria um advogado, então eu trouxe aqui um advogado hoje que também é meu pai, ele já veio em outros vídeos aqui do canal. Em alguns outros vídeos eu havia feito comentários ao estilo, de acordo com o artigo tal do Código Penal ou de acordo com a lei tal, contrato de prestação de serviços. E aí algumas pessoas vieram com comentários ao estilo de por que tu tá falando de direito? Agora por acaso tu é advogada pra falar sobre leis e etc? Então a primeira pergunta é, por que é importante que um cidadão conheça quais são os seus direitos? É importante que o cidadão conheça seus direitos para evitar que ele seja lesado de alguma forma, seja passado para trás, seja enganado e não saiba para quem recorrer. E aí, se uma pessoa, por exemplo, ela estiver procurando um médico ou algum outro profissional que poderia ajudar ela em alguma doença ou em algum problema, como ela poderia saber que esse profissional é uma pessoa confiável ou não? Bom, o primeiro passo, hoje em dia, com o advento da internet, é jogar o nome da pessoa no Google, que vai aparecer todos os fatos envolvendo o nome daquela pessoa. A partir daí, tu vai saber qual é o próximo passo. Ou tu vai procurar o conselho regional do profissional, ou tu vai procurar algum órgão público que possa te dar informação com relação ao profissional que tu está procurando, ou com relação ao profissional que tu escolheu. Como o nosso vídeo ele vai ser focado na parte de medicina alternativa, porque aqui a gente fala a terça do charlatanismo quântico e a gente sabe que apesar de existirem profissionais que são bons, que são idôneos nessa área de medicina alternativa, a gente sabe que existem profissionais que prometem diversas curas e não vão cumprir, obviamente, porque tem gente que promete cura do câncer, cura da AIDS, todo tipo de cura. Então a minha primeira pergunta é, de acordo com a lei, essa pessoa que promete uma cura, ela tá cometendo algum crime? Charlatanismo. Artigo 283 do Código Penal brasileiro. Incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Neste caso aqui, até um médico que promete cura por meio secreto ou infalível, ele está sujeito ao charlatanismo. Se um médico está sujeito, imagina aquela pessoa que promete cura por meio secreto e infalível. É charlatão. Não existe outra denominação. Outro ponto a ser abordado é o curandeirismo, no artigo 284 do Código Penal. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Neste caso, se o curandeiro cobra alguma recompensa, alguma retribuição, ele incorre em outro crime, que é o artigo 171 do Código Penal, o famoso estelionato. Pena para esse tipo de delito: detenção de 6 meses a 2 anos. Então, mesmo que a pessoa não esteja cobrando de vocês, ela pode sim estar cometendo um crime. Aí vai depender depois da polícia, dos advogados, do juiz, né? Sim. Inclusive, a pessoa que se sentir lesada, ela pode procurar a polícia, porque isso aqui é um crime previsto no Código Penal. E realmente, vamos falar sobre essa parte. Se eu fui em algum local de curandeirismo ou eu me senti lesada com alguma prática de medicina alternativa, terapia alternativa, como que eu posso proceder? Respondendo à questão, a pessoa que se sentir lesada, ela pode procurar. São vários órgãos dos poderes públicos estadual e federal. Eles podem procurar o Ministério Público Estadual e Federal, podem procurar a Defensoria Pública Estadual e Federal, podem procurar o PROCON, podem procurar a Polícia Civil e ainda mais, as universidades, tanto públicas quanto particulares, possuem um serviço de assistência judiciária gratuita. E nesse serviço eles vão prestar todas as orientações com relação a esse fato, a esse pedido de providências.
E uma outra questão que eu abordei num outro vídeo foi sobre a questão também da nota fiscal, né, do recibo. Quando a pessoa vai em um local desses e paga um dinheiro, assim como quando a gente vai no médico e a gente paga aquela consulta, o médico tem que nos dar um recibo, né? Sim. Então, nessa questão da medicina alternativa, se tu for em um local desses, pagar e pedir o recibo e a pessoa não quiser te dar o recibo, o que acontece? O primeiro passo vocês já deram, que foi jogar o nome do profissional na internet e observar os vínculos que o nome dele tem dentro da rede. Segundo passo, vocês, ao procurar o profissional, vocês estão estabelecendo aí uma relação de consumo, que é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Como o consumidor ele é hipossuficiente, ou seja, ele não tem a finalidade específica do comércio, ele está em desvantagem. Tá? Então, quando vocês estabelecem essa relação de consumo com quem quer que seja, com um profissional especializado, ou um profissional qualificado como médico, ou se vocês elegeram de tal área, vocês estabeleceram uma relação comercial com ele. Então vocês têm que ter alguns cuidados que são fundamentais para evitar uma fadiga posterior. Vocês viram as qualificações dele. Vocês acertaram o serviço a ser realizado com o profissional. O próximo passo é vocês terem a garantia de uma prestação de serviço de qualidade. E qual seria essa garantia? A ideal. Um contrato de prestação de serviço onde consta o nome do profissional com toda a qualificação dele, o nome de vocês com toda a qualificação, o objeto do contrato, ou seja, aquilo que tu está procurando e que ele vai te oferecer, seja uma massagem, seja um tratamento qualquer que seja, o que for, o objeto do serviço, o valor a ser cobrado. O valor a ser cobrado. E se for o caso, uma cláusula de arrependimento, ou seja, uma cláusula de quando uma das partes não está satisfeito, se dissolve o contrato e elegem o fórum aonde vocês podem buscar o ressarcimento de forma jurídica, de forma com o poder judiciário. Esse é o primeiro passo. Se ele não quiser fazer um contrato de prestação de serviço, já comecem a ficar preocupados. Mas se mesmo assim vocês insistirem em fazer o serviço que ele preste para vocês, determinado trabalho, peçam, antes de pagarem, antes de começarem a sessão, o recibo. Com o CPF, com o CNPJ, com os dados da pessoa e o valor que vocês pagaram. Eu explico por quê. Vocês foram enganados. Vamos partir do princípio que correu tudo bem, tudo perfeito. Esse papel vocês vão rasgar e botar fora. Agora, se der tudo errado, se vocês não estiverem satisfeitos, se o profissional te enrolar e não te entregar aquilo que foi combinado, tu vai ter que buscar o teu direito e tu vai ter que buscar o teu dinheiro de volta. Porque não é justo tu pagar de boa fé e a pessoa usar de má fé para oferir alguma vantagem. Então tu vai ter que buscar, nesses locais que eu falei anteriormente, o ressarcimento do teu dinheiro. E com base nesses papéis que tu... E com base no contrato? Com base nesses documentos, no contrato e no recibo que tu celebrou com ele, com o profissional, tu vai apresentar nesses órgãos e a partir daí eles vão tomar uma providência jurídica prevendo uma ação judicial para tentar reaver o teu dinheiro. O principal de tudo, nada pode ser feito de boca. Nada.
Ah, eu vou te curar, tu me dá R$100, 10 sessões, R$1.000, tá tudo feito, me dá o dinheiro, R$100.000. Aí o que ele faz? Se muda de cidade, tu vai fazer o quê? Tu perdeu R$1.000? Aí, eu vou entrar na justiça contra ele. Aí eles vão dizer assim, tá, então prova. Tu não tem o que provar. E tu tendo recibo de prestação de serviço ou contrato de prestação de serviço, tu te coloca na posição de consumidor. E aí, nesse momento, existe o fato da inversão do ônus da prova. Ou seja, tu não tem que provar que ele foi um mau profissional. Ele vai ter que provar que tu foi um mau paciente. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque quando vocês tiveram essa relação, muito provavelmente ele já estava pensando em te enganar. Então, no todo, o que pode acontecer é que tu vai ter que entrar, até mesmo no juizado especial civil. Tu pega esses recibos, pega o contrato, leva lá, com a qualificação dele, que já vai estar no contrato, e entra com uma ação, pedindo ressarcimento do dinheiro, tendo em vista que não foi cumprido o que foi estabelecido, ou a cura prometida não foi alcançada. Isso na parte civil. Isso na parte civil, ele vai ser chamado e vai ter que devolver o teu dinheiro. Depois disso, existe a parte penal, que ele poderá ser responsabilizado. Nesse caso da parte penal, quem vai ter que provar é o Estado e é tu, que está alegando que ele te tratou mal, ou que ele não te tratou, ou que não foi efetivo, ou que ele te prometeu uma coisa e não cumpriu. Ou cometeu um crime de estelionato, ou cometeu um crime de extorsão espiritual. Né? Aí, com base nos documentos, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito ou um termo circunstanciado para apurar as responsabilidades. Bom, e nesses casos que tu comentou, poderia estar acontecendo exercício ilegal da medicina? No momento que o profissional, ou o se dizente curandeiro ou alguma coisa assim, de forma ilegal exercita a profissão de médico, de farmacêutico ou de dentista, sem a devida autorização legal, ele incorre também num delito previsto no Código Penal, com detenção de em torno de 6 meses a 2 anos, agora não estou bem lembrado. Mas ele também, mesmo que de forma gratuita, ele se passando por médico, por dentista ou por farmacêutico, quer diagnosticando, quer medicando, ele incorre em crime também. E é muito importante vocês lembrarem que alguns dos remédios, entre aspas, homeopáticos, que são prescritos, muitas aspas, por esses curandeiros, esses remédios eles não passam pelo mesmo controle dos remédios vendidos nas farmácias, dos remédios da indústria farmacêutica. Então, num outro vídeo que eu fiz no canal, que é indústria farmacêutica versus indústria alternativa, a gente comenta sobre isso. Então lembrem que nem tudo aquilo que vocês estão tomando, ou que a pessoa está mandando vocês tomarem, realmente é o que vocês precisam, ou é o que está escrito ali. Então tomem muito cuidado antes de vocês procurarem um profissional, porque vocês podem estar sendo enganados ou acabando, vocês vão piorar a situação de vocês. Existem vários casos de pessoas que acreditaram nesses curandeiros da vida ou do YouTube, sei lá, e acabaram ficando muito doentes. Aí não adianta, quando a pessoa tá 95% morta, ir lá no hospital e querer ser curada por algum médico que tá lá disponível e querer que a pessoa te cure rapidamente, né? E aí, mais uma pergunta que eu tinha é na questão dos profissionais que pegam conceitos, como os conceitos da física, e aplicam de uma outra maneira, aplicam fora do contexto mesmo, da essência original. Isso é um crime? O que o direito fala sobre isso? Respondendo de forma sucinta, esse tipo de atitude configura o plágio conceitual, que é o plágio conceitual nada mais é do que pegar a ideia de um autor, usá-la de forma diversa daquela original. Querer justificar, vamos supor, querer justificar uma atitude distorcendo uma ideia de outra pessoa. Isso
nada mais é do que plágio conceitual. Por exemplo, quando algumas pessoas, sei lá, coach quântico, vamos colocar aí, pega os conceitos da mecânica quântica, da física e usa eles para justificar o que eles estão explicando, isso é plágio conceitual? Essa atitude desses profissionais, no momento presente, eu não posso afirmar categoricamente que se trata de plágio conceitual. Porque eu deveria, antes de emitir algum juízo de valor, determinar a questão do direito autoral de cada ideia que eles usam. Se existe, se já caiu em domínio público, se não caiu em domínio público, se eles usam algum autor que ainda vive, que não vive. Então, quer dizer, isso é uma questão delicada. Mas, numa primeira análise, se tu pega uma ideia que já é sedimentada e tu usa essa ideia de forma distorcida, poderá ocorrer o plágio conceitual. Bom, para encerrando o vídeo, nós vamos falar de 2 conceitos aí que eu comentei vagamente em outros vídeos, que é o estelionato espiritual e a extorsão espiritual. Mas a gente vai começar no estelionato espiritual. Então, o que é um estelionato espiritual e quando que a gente está sendo vítima de um estelionato espiritual? Bom, estelionato espiritual, a vontade de Deus. Quando tu procura um profissional e esse profissional diz, eu vou te curar, mas tu tem que me dar tanto. Eu vou te curar porque isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, se tu me der tanto, é te curar. Ele vai me dar fé, vai me dar forças e eu vou te curar. Isso aí, de cara, que tu pode achar que é um 7-1. Isso aí não tem... Ele tá te enrolando. Como que uma pessoa pode provar que ela foi vítima de estelionato espiritual? Como foi referido anteriormente, esse tipo de relação, por se tratar de uma relação comercial, se faz necessário ter alguma coisa escrita sobre esse acordo verbal. Quer seja ele o contrato de prestação de serviço, quer seja ele um recibo, sempre com o objeto da relação, ou seja, a promessa da cura. Pode ter e-mail, troca de e-mails, pode ter prova testemunhal, pode ter gravação. Conversa de WhatsApp. A justiça aceita qualquer tipo de prova. Mas, nesse caso, tu tem que provar. Essa conversa de dizer assim, eu acertei de boca e ele não fez. Como eu digo, tu vai tomar choque. Não tem o que falar, porque tu vai reclamar e não tem papel nenhum, não tem recibo de pagamento, não tem nada. A primeira coisa que a polícia vai dizer, o ônus da prova cabe a quem acusa. Se tu tá acusando ele de ter te passado para trás e tu não tem prova de nada, só a tua palavra, sinto informar, a tua palavra vale pouco. Até para tu buscar o teu dinheiro de volta, para tu ter a garantia da inversão do ônus da prova, tu tem que ter algum papel. Alguma forma que tu prove o que foi acertado, o que ele prometeu fazer para ti, para, nesse caso, oferecer a contraprestação do dinheiro. Mas eu digo e repito, sou enfático, se buscas uma relação comercial, tenha sempre em mente um contrato de prestação de serviço. E se a pessoa não quiser fazer, mais uma dica, e eu não vou cobrar nada, fuja dessa pessoa, fuja, porque não é um profissional idôneo. No ramo da advocacia, quando um advogado vê que a ação é muito boa
e é certeza de vitória, se costuma fazer um contrato de risco, que a pessoa que está procurando advogado não paga nada. Só que, como contraprestação, o advogado cobra honorários mais altos. Por quê? Porque ele tem a certeza que vai ganhar e ele faz esse contrato. Se a pessoa que tu procura, ele tem a certeza que vai te curar, ou ele tem a certeza que ele vai te entregar aquilo que ele promete, ele não vai ter medo de assinar um contrato, ele não vai ter medo de te dar um recibo, sem problema nenhum, porque se ele é um profissional sério, ele vai te entregar o prometido. E tu, por sua vez, não vai ter problema nenhum. É como eu disse, depois que tudo tiver certo, que tu tiver satisfeito, tu vai rasgar o contrato e botar fora. Inclusive vai até recomendar para os teus amigos. Agora, se tu chegar no profissional e ele disser, eu não faço contrato e eu não dou recibo, foge, porque é armadilha. Corre com força. Então agora a gente vai para a última parte do vídeo, onde a gente vai comentar a parte de extorsão espiritual. Existe então estelionato e extorsão espiritual. E bom, a lei vai nos amparar, por isso que é importante que vocês conheçam quais são os teus direitos, quais são os artigos do Código Penal, pelo menos o 171 aí, os do charlatanismo, 283, enfim. Mas então a gente vai falar sobre extorsão espiritual. O que é uma extorsão espiritual? É um recurso especial julgado no Rio de Janeiro. O número dele é 1.630.109, Rio de Janeiro. A ministra que proferiu a sentença é Maria Tereza de Assis Moura. Trata sobre uma ameaça sobrenatural. Diz respeito ao seguinte: é um meio hábil a configurar grave ameaça, caracterizando a extorsão espiritual. Vou dar um exemplo. Religiosos que ameaçam crédulos de que a salvação só se dá após doações vultosas, ou mesmo diante de rituais de purificação e outras condutas que os fiéis são coagidos a realizar para que algo de bom ou alguma cura aconteça. Isso já está previsto na lei brasileira, a extorsão espiritual. É tu dizer que tu só vai ser curado, ou que só vai alcançar alguma coisa, se tu der grandes quantias em dinheiro ou fizer grandes benemerências ou alguma coisa assim. Então, se isso acontecer, por favor, corram com vontade, porque vocês vão ser enganados. E se mesmo assim vocês quiserem ser enganados, por favor, quando vocês acertarem isso, tenham uma gravação, tenham uma filmagem, tenham testemunhas, tenham um contrato, tenham um recibo. Porque, caso contrário, vocês vão perder dinheiro. E depois que vocês perderem dinheiro, nem Jesus vai ajudar vocês a recuperar o dinheiro. Então, sejam conscientes, percebam que vocês estão lidando com pessoas como vocês, que muitas delas têm fraquezas de ética, fraquezas morais, e percebam que a melhor forma de vocês manterem uma relação saudável é através de papel, assinando contratos, reconhecendo firma, para que vocês se garantam e eles se garantam da mesma forma. Isso é uma via de duas mãos. Bom, para encerrar então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão de culpabilização do paciente. Vários comentários aqui no canal, várias vezes eu já li profissionais das terapias alternativas. Obviamente eu já falei que tem profissionais alternativos bons e ruins, mas muitos acabam prometendo curas. E aí, quando o paciente não se cura conforme ele prometeu, ele acaba culpando o paciente de que não teve força de vontade o suficiente, de que não foi positivo o suficiente, aquela positividade tóxica, né? Acaba dizendo que o responsável por essa não cura é o próprio paciente. Tira o dele da reta e culpa o paciente. Então, a minha questão é, existe algum crime nesse tipo de atitude? Ou o que acontece?
O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que nenhum médico que estudou 5, 6, 8, 10 anos, que conhece o corpo humano, ele promete cura. Ele prescreve um tratamento, te dá receita, tu vai na farmácia, compra remédios com qualidade comprovada, a partir daí, tu fazendo o tratamento de forma correta, da forma que o médico prescreveu, existe uma grande probabilidade de cura. Isso é o primeiro ponto, que já é testado, já é comprovado, já é corroborado cientificamente e já está pacificado. Essa é a situação. Agora, veja bem, um profissional que tu busca, que, veja bem o que a gente conversou já no início do vídeo, que tu busca o profissional recebe a tua proposta de fazer um contrato, de elaborar um contrato, de dar um recibo, de dizer, assinar, colocar a assinatura em cima de um papel, dizendo que vai te curar, uma outra situação. Agora, aquele profissional que tu procura, sugere a ele esse tipo de atitude, contrato, recibo, descrevendo o que ele vai fazer, e ele não aceita, e mesmo assim tu paga, existe a probabilidade muito grande de ele não entregar aquilo que ele está te dizendo. Mas ele te cobra. Então, a probabilidade dele de não entregar o que ele promete é quase 100%. Mas para justificar aquela fraude, ele diz o quê? Que tu é o responsável. Que tu é o responsável. Nesse caso, tu não tem o que fazer. Por quê? Porque ele está usando da tua boa-fé para se locupletar, para ganhar dinheiro. E aí o que ele faz? Ele te causa um segundo problema. Porque tu foi a ele com um problema. Ele prometeu resolver. Só que no final do tratamento, tu perdeu o dinheiro que tu deu e ele te criou um segundo problema, que é a questão psicológica que ele infringe em dizer que tu não te empenhou, que tu não foi positivo, que tu não te esforçou suficiente para obter a cura. Mas, pô, para um pouquinho. Tu foi lá para te curar ou tu foi lá para ele te curar? Tu foi lá para ele te curar. E mesmo assim, tu procurou ele e pagou ele sem ele te dar uma garantia para ti. Isso aí é abusar da boa-fé das pessoas. Agora, cada caso é um caso. Tem que analisar caso a caso para saber o que cada um tem de característica para tu poder buscar uma solução. Agora, até hoje, eu não conheci ninguém que simplesmente com a força do pensamento te curou de uma enfermidade gravíssima. Eu não conheço. E eu duvido que alguém que for me contradizer aqui ofereça a prova. Mas não é eu disse, eu acho, eu penso, eu creio, eu rogo. Não. Fulano de tal foi curado por fulano de tal na força do pensamento. Duvido. Não vão atrás disso. Não vão atrás que o teu pensamento positivo um dia vai materializar um carro na tua garagem. Não pensa nisso. Não pensa. Só existe uma forma de materializar um carro na tua garagem. É tu baixar a cabeça e trabalhar. E pagar o carro. Vou dizer mais. Agora esses dias não, faz uns 2 ou 3 meses que eu vi uma casa aqui com um Rolls Royce na garagem. E eu vou dizer, faz uns 2 meses que eu tô pensando positivo para ver se eu chego agora na minha casa e tá materializado lá o Rolls Royce. Vai ter que nem o vídeo que eu fiz
mentiras envolvendo a física quântica do guru indiano que quando ele tá meditando ele levita, mas só quando ninguém tá olhando. Se alguém estiver olhando, ele não levita, porque o pensamento das outras pessoas interfere na levitação dele. Olha, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu reforço o que eu digo anteriormente. Se tu busca uma cura alternativa, se tu busca um meio, sei lá, que espiritual ou holístico, ou seja lá o que for, das ondas cerebrais, das ondas animais, sei lá. Se tu busca e esse profissional se diz habilitado, faz um contrato de prestação de serviço reconhecido em cartório, com 50% o pagamento na entrada e os outros 50% no final do contrato com o serviço entregue. Tá? E com uma cláusula de punibilidade caso uma das partes se arrependa ou se o objeto do contrato não seja alcançado. Se a pessoa assinar, tu reconhecer em cartório, tudo bem. Se a pessoa disser que não precisa, que ela vai te curar, foge. Corre, Bino, que é uma armadilha. É uma cilada. É uma cilada. É uma cilada, Bino. Foge. Beijo no coração de vocês. Tô indo. Olha, tchau. Muito obrigada pela participação. Vamos agradecer ao meu pai como advogado aqui, não como pai. E eu ainda vou falar mais. Teve gente que falou num outro vídeo que o pai participou. Ai, agora eu já aprendi da onde tu saiu mal educada. Porque tem gente que não gosta do que eu falo aqui no canal. Se o que o meu pai falou aqui é ser mal educado, então eu gosto muito de ser mal educada. Eu não tô nem aí pra vocês que falam comentários negativos ou que vêm aqui xingar, porque eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é passar informação. A gente não tá falando para as pessoas abandonarem as crenças ou as fés, nada disso. A gente tá só dando conselhos para as pessoas de uma visão do direito, da minha visão como cientista. A gente tá falando, quer fazer uma cura alternativa? Beleza. Agora, não abandone o tratamento tradicional e tenha um certo contrato, recibo, pra na hora que a coisa não der certo, se não der certo, tu tá ali, tu tem uma carta na manga pra ir atrás dos teus direitos. E outra, e eu acho que eu só vou falar aqui no vídeo publicamente que eu admiro meu pai e que é isso. Muito obrigada pela participação e não caiam em ciladas aí pra vocês não perderem dinheiro e ainda continuar doente, né? Então era isso que a gente tinha pra falar hoje. Não esquece de deixar aí um super like pro YouTube recomendar o nosso canal pra mais pessoas. Me segue no Instagram, Twitter, Bibi Bailas, podcast Panoramas, Instagram Pano.cast. E até a próxima. Tchau!